Fala, meus queridos! Está no ar mais um No Olho do Furacão, o seu programa semanal do site de apostas no YouTube, com a lenda Jair Ventura Filho, o Mais Furacão. uma vez, meus cumprimentos. Obrigado pela audiência que vocês estão nos proporcionando, tá? Obrigado mesmo. Galera, antes de começar, ó, aquela situação que eu sempre peço para vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, site de apostas, no YouTube, mande sua mensagem, ative o sininho, mande sua pergunta pro Jairzinho, a gente vai fazer um programa especial aí sobre as perguntas, as melhores perguntas que vocês mandarem pra gente. Tem muito mais coisas aí, beleza? Para você que ainda não assistiu, pô, assista, curta, compartilhe. Mande pro seu amigo, nem que não goste da gente, mas assista lá, verdade, cara, pô, vê aí. Não, vai que, né? Aquela galera da época de escola aí, na época o Jair fez chorar, na época de jogador. Pô, enfim. Galera, hoje a segunda parte da presença, da entrevista maravilhosa desse convidado que trouxe aqui há algumas semanas, te deu uma colher de chá, vou repetir de novo. Deu uma colher de chá pro Jairzinho, agora a colher de chá é pra mim. Pô, ídolo máximo, artilheiro das decisões, Nunes, muito obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez aí, essa segunda sexta-feira com a gente. Prazer é meu estar novamente com vocês, batendo aquele papo gostoso, revendo meu amigo aqui, Jair, o Furacão da Copa de 70. Tenho orgulho de ser amigo dele, entendeu? Eu que observava muito aquelas arrancadas dele, entendeu? Olha aí, vai fazer ele chorar, vai fazer ele chorar. A gente é amigo também, né, Jairzinho? Primeiro amigo. A gente é amigo também, né? Depois torcedor, primeiro amigo. Pô, né? Brincadeira aí. Pô, então estamos entre amigos aqui. Mas eu bati muita palma pro Nunes, cara. É mesmo, gente? Oh, rapaz, quem é bom e tem que ser homenageado sempre. Receber aplauso igual eu. Eu vou aplaudir aqui para você. Isso, caraca, é muito maneiro. Grande artilheiro. Muito maneiro isso aí. Respeito entre os ídolos. A gente, na semana passada, a gente falou de seleção brasileira, falamos o porquê do Nunes não ter participado, poderia ter participado de 78, 82, dessas Copas. Falamos sobre formação de atleta, formação de cidadão, falamos sobre um monte de coisa interessante. Só que agora... E a chegada dele no Flamengo, né? Cara, agora eu quero falar de título. Agora eu quero falar de gols importantes. Até porque nosso Nunes é o querido artilheiro das decisões, né? Das grandes decisões. Artilheiro das grandes decisões. Maravilha. Pô, maravilhoso. Esse apelido, lógico, veio no Flamengo, né? Flamengo, quem colocou foi Galvão Bueno. Mas você já era acostumado a fazer gol em decisão? Por exemplo, com Santa Cruz, na base? Pô, claro. Que pergunta é essa? Claro, pô. No Confiança, no Santa Cruz, na Seleção Brasileira. Já botava a bola pra dentro desse dia, cara. É sempre jogo importante. O jogo de decisão é comigo mesmo. Pô, eu sempre pergunto pro Jairzinho, eu até falei com ele há algumas semanas sobre isso, que talvez o ídolo, ele não tenha, assim, muita noção do tamanho que ele tem, assim, né? A gente viu há algumas semanas o Zé Fogareiro falando que pegou uma camisa autografada e o pai dele estava doente, e aquilo ajudou a melhorar e tal. Você tinha noção, e hoje você tem noção de tudo que você fez pelo clube de maior torcida do Brasil? Você tem noção, assim, do que você fez? Você tem noção do seu tamanho, por exemplo? Tenho noção, sim. E eu me preparei para isso, entendeu? Deus sempre procurou botar a mãozinha dele lá e disse, pô, cara, você vai ser o cara, porque você é um grande profissional, um grande homem, entendeu? Eu não gosto de ficar tirando onda com ninguém, eu me preparo, eu sempre me preparei para ser um atleta, entendeu? E respeitar principalmente os meus adversários, os meus companheiros, né? Que eles têm os mesmos objetivos que eu tenho, né? De se preparar para ser um grande atleta, de respeitar para ser respeitado,
de saber e ter a consciência que você é uma pessoa pública e você saber receber os seus fãs, tanto criança como adolescente, como adulto. Então você tem que saber. É como o nosso cantor Milton Nascimento fala. Todo artista tem que saber ir aonde o povo está. Então, nós jogadores, a gente sempre soube onde é que o nosso público estava, dentro dos estádios. Então, eu sempre procurei respeitar, atender, porque, pô, cara, eles torcem pela gente, eles valorizam, né? A gente se torna conhecido, a imprensa também tem uma importância muito grande, nos ajuda a gente ser conhecido, porque ele divulga o nosso trabalho. Isso. E às vezes tem jogador que leva para outro lado, que ignora torcedor, que ignora jornalista, né? E que como é que eu vou falar? Tem que saber retribuir com gratidão, né? Com gratidão a essas pessoas que nos dão força e que nos ajudam para a gente desenvolver o nosso trabalho. Tá certo. Pô, maravilhoso. Você tem essa noção também, Jair, do Total, seu tamanho? está mais que correto na colocação. Cara, isso... Nós somos o que somos graças a vocês. Você faz parte desse instrumento de valorização. Você faz parte aqui. Você valoriza o produto. Eu exalto, eu gosto muito de exaltar ídolo, mas, pô, eu particularmente trabalhando com você assim, eu mesmo assim, eu tenho a noção do teu tamanho, mas ao mesmo tempo, eu fico assim, caraca, cara, pô, será que ele tem noção do tamanho que ele tem? Assim como eu encontrei você, porque eu já falei com você algumas vezes, quando eu trabalhava na imprensa e tudo mais. Mas, por exemplo, quando eu vi você lá embaixo na recepção e quando eu falei com você pelo telefone esses dias, eu falei assim, caraca, eu acabei de falar com o Nunes, cara. Verdade. Você hoje vindo, particularmente, eu fui o chofé hoje do Jairzinho, tá? Então, o Jairzinho veio no meu carro, pô, cara, que emoção. Cara, eu fico assim, pô, cara, eu vim com o Jairzinho hoje aqui, cara, no meu carro. Isso assim, e é muito legal ouvir vocês falando sobre essa noção que vocês têm, né? Porque, pô, o torcedor é paixão pura, né? E aí o cara bota o nome do filho com o nome do jogador, do ídolo, bota... tatua o cara, tatua o corpo, pinta o corpo, pô, enfim. Tem um dos pontos importantíssimos que eu identifiquei e identifico. Você tem ideia que você sair de casa domingo, largar a tua família e ir para o Maracanã? O jogo é 5 horas, você sai 1 hora de casa. Ou às vezes, né, Jair? Você tem carro, tá bom, tem carro. E quem não tem? Ou às vezes você... mora em frente ao Maracanã, cara. Jair. Ou às vezes você tem aquele dinheiro... Ele é assim. Jadinho, ou às vezes você tem aquele dinheirinho, o torcedor tem aquele dinheirinho que é para comprar o leite, o pão, e não compra e vai ver o jogo do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Você tem noção? É o que mais tem. Aí você já pensou, você chega lá, você querer um autógrafo ou tirar uma foto e o cara negar? Complicado. Que você torce, que você... Tem uns que fazem. Né? Torce para ele fazer uma jogada bonita, fazer um gol. Né? Aí você torce, cara, e depois você tem uma decepção. Então eu já vi coisas no Maracanã, não vou citar nome, mas eu já vi coisas no Maracanã da criança ficar gritando o nome de um jogador, o cara passar não dá nem atenção. Verdade. E a criança ficar chorando. Porra. E falar nesse lugar aí, nesse pedestal, assim, do cara chegar no momento de ídolo. Aquele gol contra o Atlético na final do Brasileiro, naquele gol ali, foi o gol, o pontapé para você se transformar no ídolo mesmo ali? Foi. Porque naquele jogo ali, o empate era do Galo, né? Do Atlético. O primeiro jogo, o Júnior falhou num gol lá no final. Tem uma infelicidade, né? Ele deu o drible pro lado errado. Isso, E o Atlético tinha um timaço também, né? O Atlético tinha um timaço. E aí aquele gol ali foi
foi o principal. Cara, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse jogo em si, pô, precisando ganhar, e tu vai lá e mete o gol com cento e tantas mil pessoas no Maracanã. É por isso que eu costumo dizer que todo clube, naquela época, tinha seu ídolo e 5, 6 grandes jogadores de ídolo também. A prova tá aí. O Atlético tinha um timaço, né? Um grande centroavante, Reinaldo, que eu acho que foi um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, entendeu? E ele era um cara que ninguém podia brincar na frente. O Júnior teve uma infelicidade, aí ele roubou a bola e fez o gol. Mas aquele placar pra gente foi um placar normal, né? Perdemos de 1-0 pro Atlético, para um grande time dentro do Mineirão. 1-0 pra gente ali é um jogo normal. Tranquilo. Placar tranquilo. A gente falou um pro outro. A decisão é domingo, é no Maracanã. E eu me lembro que eu dei uma entrevista lá na rádio, lá, eu acho que é Tatiaia, um negócio assim. Eu falei que esse título não sairia do Maracanã. Que a gente não ia deixar esse título sair do Maracanã. Que a gente ia ganhar, que a gente ia ser campeão. E eu, quando eu vim de Belo Horizonte, e nós descemos no aeroporto, todo mundo foi para suas casas, eu fui para a concentração. Fiquei de quinta até domingo concentrado, lá em São Conrado, treinando. Eu subi aquela arquibancada da Gávea em negócio de segundos. Tá certo. Que eu era muito forte, eu tinha uma arrancada igual a do mestre aqui, do Jairzinho. Quando botava na frente, meu irmão, sai de baixo. Quando botava na frente, sai de baixo. Para pegar era difícil. E sabia o que estava fazendo. Sem dúvida. Não, e ali naquele gol ali... Por isso que eu observava muito ele na Copa de 70. Porque quando ele ia, ele sabia. Ele partia para cima, era 1, era 2, era 3, só se desse uma porrada para derrubar ele. Era muito forte, entendeu? né? Muito forte. Jairzinho era muito forte, né? Entendeu? E eu sempre fui um cara que eu me cuidei, entendeu? Eu sempre me cuidei fisicamente. Me cuidava dentro de campo e fora de campo. Isso mesmo, tá Entendeu? certo. Quem quer Muito ser jogador de importante. futebol tem que ter consciência. Tem que ser realmente um atleta. Se cuidar dentro de campo e fora. E... Naquele gol ali foi um drible curto, né? um gol... Um driblezinho curto ali. Um pá. drible rápido, né? O gol é estilo dele. ó. Mas Velocidade. tem uma história muito engraçada Essa nesse sim. drible aí. No dia do jogo, nós recebemos Francisco Horta, Francisco Horta. ex-presidente do Fluminense. Isso. Recebemos na concentração em São Conrado. Aí ele sentou do meu lado, né, a gente estava indo para o Maracanã, sentou do meu lado dentro do ônibus. Aí ele falou assim, olhou para mim e falou assim, Nunes, eu sonhei que você vai fazer 2 e o Zico 1. Ele falou para mim isso. Sonhei que você vai fazer 2 e o Zico 1. Digo, é mesmo? Pô, legal. Que ótimo. Aquilo me... Te encheu. Ter pô, 2 gols. eu preparado para a decisão. Aí é aquilo que eu falo, né? Um time verdade. consciente, com O personalidade. grupo consciente. Consciente, personalidade, Sabedor do- profissionalismo, sabia o que queria Isso. dentro de campo. Sabia o que queria dentro de campo. Respeitando o adversário para ser respeitado, isso que é importante. Nada de brincadeira. Nós temos que ser campeão. Né? Nós temos condições de ser campeão. O time deles é bom, mas o nosso é bom. Aí aquele nome, né? Sem Bom, dúvida. pá. Entendeu? Tá certo. Aí fomos lá e ganhamos, cara. E E ganhamos. ganharam bem. E ganhamos. Cara, muito... Ganharam bem. E não foi só esse, né? Cara, tem uma foto que Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Tem uma Com o foto Leão. que você tá com o Leão. Apontando o Leão. Ele aquela conhece foto- o Leão. O Leão foi pra Copa de 70, né? Foi. 70 e 74, né? Ele foi um dos goleiros. O Leão Foi o terceiro, um dos foi o goleiros. Em 70 foi o Félix o titular. Em 74 foi ele o titular. Foi titular. Em 70 foi Félix Leão e Ado. Ado. É. Ado. Pô, mas Félix, Ado e Leão. E Leão, Ele é. foi o terceiro. O Ele Leão era o era o terceiro, terceiro era o goleiro? terceiro. Em 70, Mas eu tenho uma história do Leão dessa Copa aí que meu pai fala. Ele ficou meio chateado. Depois a gente fala isso. É pra gente não perder o fio da meada. Esse aí contra o Grêmio é aquele que o Zico sonhou? O Zico, que o Zico legal. pô, além de ser o nosso maior ídolo, né? Pô,
Ele era vidente também. Espetáculo. Ele falou no sábado, eu não sabia, né? O jogo foi no domingo, a decisão. A gente estava em Canela, lá em Gramado. Uhum. A gente estava lá porque a torcida do Grêmio não deixou a gente dormir no hotel, lá em Porto Alegre. A gente teve que ir para Gramado. E ele deu uma entrevista da Globo na véspera do jogo que ia ser 1-0 gol do Nunes. Eu não sabia. Depois eu fiquei sabendo. Ele também é vidente. Excelente. Resolveu. Excelente. Aí, eu cresci, eu sou da, como eu falei algumas sextas-feiras, eu tenho 40 anos, né? Eu comecei a assistir futebol, 92, 93. 93 pra cá, assim, você me perguntar, eu É bom vou que você já falar. nasceu campeão, né? Então, eu já nasci campeão. Eu lembro que eu fui pra rua pra comemorar Parabéns. esse título de 92 contra o Botafogo. Eu fui na rua comemorar. Ah, é? Eu era novinho lá em Ipanema. E aí... Aí. Era novinho lá em Ipanema. E aí, fui comemorar, rapaz. Tinha a camisa já do Flamengo Tem e tal. foto? Só que... Não tenho foto, não. Mas aí, o que acontece? O primeiro jogo que eu fui ver no Maracanã foi um jogo do Vasco. Mas o primeiro do Flamengo foi um Flamengo e Botafogo, que foi 4-1 Flamengo, 3 gols do Nilson. Nilson, centroavantão, jogou no Inter também, jogou no Palmeiras. Nilson Dias? Não, isso foi em 93. E jogo internacional foi Flamengo e São Paulo da Libertadores. Por que eu tô falando da Libertadores? Porque, pra mim, na minha geração, a Libertadores já era um negócio assim absurdo e o Mundial de Clubes era... Eu até outro dia, com a fita de vídeo cassete lá, eu tinha o jogo São Paulo e Milan gravado, cara. O VHS? Até outro dia lá, joguei fora e tal. Mas, eu tinha gravado, porque o Mundial era assim, era uma parada... E aí eu lembro que, meu pai desde criança falava assim, cara, o Flamengo já ganhou o Mundial, cara. Eu falei, o São Paulo é muito bom, rapaz, ganhou o Mundial aí, ó, gol do Raí, gol do Miller e tal, não sei o quê. Meu pai, não, cara, o Flamengo já foi campeão desse torneio aí. Campeão mundial. Então, foi campeão disso aí, cara. Foi 2 gols do Nunes e tal. Aí começou a me contar a história. Então, eu não ficava com inveja do São Paulo, nem do São Paulino, porque o Flamengo tinha sido campeão do mundo. Entendeu? O primeiro foi o Santos, depois o Flamengo. Sim, foi Santos e Flamengo. Santos, Flamengo, Grêmio em 83, depois. E Grêmio depois de 83. São Paulo, aí depois. Isso aí. E aí o Grêmio perdeu depois em 95, o Cruzeiro perdeu em 97, o Vasco perdeu em 98, 99 o Palmeiras perdeu. O Atlético também perdeu. Caraca, muita gente perdeu depois. Vê, O Corinthians, o Inter que foi ganhar em 2006, né? Isso. O Inter foi ganhar em 2006 e o Corinthians em 2012. Você vê que antigamente para uma decisão... A qualidade também. Como era difícil, né? Sem Você vê. dúvida. A primeira decisão que eu disputei, que foi contra o Atlético, foram 2 jogos. Uhum. 2 jogos. Um lá em Minas e um aqui no Maracanã, que foi a decisão. Aí veio a decisão contra o Vasco, que era o Carioca em 81. 3 jogos. Aí depois veio o Grêmio, em 82, 3 jogos. Aí veio a Libertadores, 2 jogos contra o Cobreloa. Não, 3 jogos. Foram 3 jogos, 3 jogos. Um aqui, um no Chile e um no Uruguai. Antigamente, para você ganhar um campeonato, uma competição, você tinha que jogar 3 vezes com aquele clube. Você no Mundial de 81, é uma dúvida que eu tenho. Vocês conheciam o Liverpool? Eu não. Ninguém conhecia ninguém do Liverpool. Eu não tinha noção. Eu sabia que a gente tinha de jogar contra o campeão da Europa, que era o Liverpool, né? Então eu não tinha noção de nada, porque antigamente você tinha dificuldade. Você só tinha um canal, 2 o de material televisão que você, de comunicação para chegar era complicado. aos clubes era muito difícil. Não existia. Ou se existia, era bem guardado. Eles faziam questão de tomar conhecimento. Até porque para não ter justamente a noção de como joga o adversário. Exatamente. Entendeu? Que é aquilo que nós conversamos no outro programa Que nós em relação falamos à Copa do Mundo e tal, etc. Entendeu? Sim. Ali, quando vocês chegaram no Japão, que, naquela época,
A distância não mudou, mas ficou mais confortável para chegar, né? O mais gostoso de tudo isso era a viagem nossa para Los Angeles, Havaí, Japão, aguentando o peu dentro do avião. Ah, a história do peu, né? Que tinha que tirar o bigode, senão ele não entrava dentro do Japão. Então isso já faz parte da preparação, que é a gozação um com o outro. Né? Peu, você não vai entrar dentro do Japão, não. Por quê? Porque você está de bigode no passaporte, você está sem bigode. Ele, pô, é mesmo? Aí todo mundo foi dormir. Aí quando ele acordou, ele tinha tirado o bigode. Tirou o bigode. É ruim de eu não entrar no Japão. Né? Então, é uma delas. Mas isso aí faz parte, Jair. Sem dúvida. Faz parte da preparação, de descontrair. Cara, sabe onde nós treinamos em Los Angeles? Nenhum parque. Não foi nem no campo. Nenhum parque. Gente pra caramba e a gente treinando. O time que estava indo disputar um Mundial. Verdade. Treinar num parque. Hoje não. Hoje é CT, é isso, é aquilo. O jogador não pode dar uma entrevista pro repórter, porque tem que falar com o assessor, que não sei o quê. Não existia nada disso, rapaz. Não tinha mesmo, não. Entendeu? Não existia nada disso. Como é que a imprensa me valoriza, aí quer fazer uma reportagem comigo, eu vou dizer que não posso? Não existe isso. Existe. Verdade, Entendeu? Mas são outros tempos, o problema deles. Aí pra gente finalizar esse assunto, aí você não conhecia o Liverpool, realmente não tinha não chegava as informações na época. E aí era o quê? Era botar a bola lá no meio lá e jogar do jeito que você jogava e... Tinha que botava a bola lá, deixava as crianças entrarem em campo, deixa que eles resolvem. Foi igual a Copa de 70. Quando você chegou no Brasil, você fez os 2 gols ali. Hoje é muito valorizado esse Mundial. E Claro. aí, quando eu comecei a falar do Mundial, o Brasil só foi não reconhecer, mas valorizar muito esse Mundial muito depois do Flamengo. Isso mas mesmo. o Flamengo já tinha ganhado esse Mundial. Então, tipo assim, cara, hoje, cara, isso aí, assim, quem é que vai ganhar? Qual o brasileiro que vai ganhar o Mundial? Quem sabe? Entendeu? É isso que eu tô falando. E aí, quando vocês chegaram, eu acredito que vocês não tinham a noção, assim como a maioria das pessoas, do tamanho daquele título mundial, como se transformou hoje, né? Não, nós jogadores, a gente sempre teve essa consciência. Do tamanho do tamanho da título. conquista do Mundial, pra gente. Sem dúvida. Nós tínhamos consciência sim. Entendeu? Quando você chegou no Brasil, aquele carnaval lá, depois dos 2 gols lá, a Toyota, tu ganhou também a Toyota, né? Eu ganhei como o destaque e o artilheiro. O Zico ganhou como o melhor jogador em campo. Cara, o que eu vou falar não tem nada a ver, não quero aparecer nem nada. Eu sou um dos maiores artilheiros da história do Mundial. Eu, Renato Gaúcho, Raí e parece que um argentino que fez 2 gols no Mundial. Se eu não me engano, é o Turco Assad do Vélez. É só nós 4 que fizemos 2 gols. 2 gols no Sei Mundial. pouco, hein? Sei pouco, hein? Hein? Eu sei pouco, né? Eu ressuscitei, falei do El Turco Assad aí do Vélez. Quantos anos já tem que existe Parabéns. essa Copa do Mundo? Hein? Quantos anos tem que existe o Mundial? O Mundial é 40 e disputado... poucos anos, né? mas, Não, tem mais, né? Mais Tem 50 mais, né? anos, mais Então, 50 anos. Desde que foi fundado, Acho que o primeiro foi em 60. Renato Gaúcho, Raí e esse argentino somos os únicos artilheiros da história do Mundial. Não, o do Japão começou em 1979, se eu não me engano. Eu preciso ver aí depois. Cara, porque você fez os 2 gols lá, né? Pô, o Raí também fez 2 gols, aí o Turco Assad fez 2 gols em 94 contra o Milan, se eu não me engano. Isso. E o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho contra o Hamburgo em 83. Isso, exatamente. Foi isso mesmo. Caraca, que maneiro, cara. Esse Mundial, assim, é o que a gente tira a onda hoje, né? Não, sem dúvida. O Botafogo é o nosso momento. O Botafogo nunca foi campeão. O Botafogo nunca foi campeão. Só Libertadores. Só Libertadores? O Botafogo, Cruzeiro, né? Cruzeiro, que tem mais. Botafogo, Cruzeiro. Eu fui campeão nos 2. Atlético. Não, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, sim. O Botafogo 7 e também. meia. O Botafogo não, cara. O Botafogo não foi campeão da Libertadores. Busca aí.
Botafogo foi campeão do torneio de Busca aí. Caracas, Não cara. vem que é torneio de Caracas. Esse torneio do de caramba. Caracas aí que vocês inventam de mundial. Pô, tá vocês legal. inventam. Eu falo muito, sabe, né? Hein, eu falo muito com o Tostão, Dario, Gente boa. Diceu Lopes. Todos eles falo maravilhosos. muito. Piazza, eu falo muito com eles. Todos eles um doce de pessoa. Dario a última live que eu fiz com ele Dario, foi, então. a última live que eu fiz com ele, eu tô procurando o Dario. Cadê o Dario? Cadê o Dario? Ele me apareceu assim, cara. Fez assim aí. Uma Aí criança. como foi que ele falou? Apareci, não foi? Uma criança, daria um feliz. espetáculo. Trazer ele aqui. Vou trazer o Dario aqui. Vai gostar. Pra gente estar se encaminhando pro final, infelizmente, eu queria falar mais uma colher de chá pra mim. Você já falou sobre o 6-0 lá. Você fez 3 gols de letra e tudo mais. Mas eu queria falar de um outro 6-0. O 6-0 da Vingança. Como é que foi esse jogo aí da Vingança? Porque eu sei que o Flamengo tinha chance de fazer 30 naquele jogo lá. Tranquilamente, ia fazer uns 30. Isso. Só que tinha que ser 6 pra vingar os 6-0. A torcida pediu pra gente não fazer mais. E quem que fez 3 gols? Aí, Quem como é que fez 3 gols? Não, você fez Não, 3 você vê gols. que tá tudo Quem empatado. é que fez 3 gols? Você fez Ele 3 fez gols. 3, cara. ele fez 3, eu fiz 1. Só que tá tudo empatado. Em 1972, a gente assistiu o Flamengo perder de 6-0 pro Botafogo. Jairzinho fez 3 gols, fez um de placa também. Foi um de placa. Isso mesmo. E aqueles mesmos garotos que estavam assistindo o Flamengo perder de 6-0 pro Botafogo, foi quem descontou os 6-0 em cima do Botafogo, que foram nós, né? Eu, Zico, Abílio, Andrade. Andrade E- fez o último gol, inclusive. E porrada. Isso. Você tava no Botafogo, cara, em 81. Não Eu tava não joguei, nesse cara. 6-0? Eu joguei. Ele jogou, cara. Olha aí, Ah, você tu tá tava lá. fingindo que Aí, não sabe. aí pedi. Não, Eu não, joguei. eu não sabia. Mas eu não pedi para nenhum deles para parar. Ah, o No meu Nunes 6 a 0, falou outra eles parada pediram pra aí. me parar. O Nunes me Eu falou não nos, pedi- Eles pediram nos para mim, bastidores. chega, Jair. E o 6-0 do Botafogo foi aniversário do Flamengo. Foi. Em 72. Vê a vitória. Era aniversário do Flamengo. Ah, eu dei esse ninguém liga presente. pra aniversário de clube, Eu dei esse cara. presente pra você. Ninguém liga se é aniversário de Caramba, clube, não cara. podia Ninguém dar o liga gol, pra eu isso. dei logo Não, direto. mas em 81, fez o 5º gol, dá pra ouvir o barulho ensurdecedor da torcida pedindo mais um, por conta desse 6-0 aí do Aí de depois, 7-2. depois que foi Andrade fez o 6º gol com a camisa número 6, a torcida pediu para não fazer mais. Falou Decido. Para. E o Jairzinho assim, ó, obrigado. Tá aí, Obrigado. obrigado. Pedindo obrigado. Eu né? agradeci. Obrigado. Eu não ouvi, mas agradeci. Pô, bom pra caramba. Depois você saiu do Flamengo, você ainda jogou Joguei, pelo Botafogo, joguei, né? joguei. Como é que foi essa recepção nos Foi rivais? uma passagem maravilhosa, cara. Eu sempre procurei respeitar, entendeu? O profissional tem que respeitar, Claro. tem que honrar a sua profissão. Então é o que eu fazia. Vestia a camisa do Botafogo, do Fluminense, do Santa Cruz, do Atlético Mineiro, do Santos, do Volta Redonda. Sempre procurei respeitar. O torcedor te recebeu bem. Com certeza, Mesmo com que você- certeza. e o do graças a Flamengo Deus, também ficou Profissional, né? eu, graças a exatamente, eu sou um profissional. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos botafoguenses, vascaíno, tricolor, todos. Eu sou uma pessoa pública, cara. Pô, você Entendeu? Então, jogou eu no, respeito para ser respeitado. você jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, depois você jogou no Botafogo. Teve alguma chance de jogar em algum rival, Jairzinho? Não, só joguei no Cruzeiro. Você não teve nunca convite pra jogar, por exemplo, no Vasco, no Não Fluminense? Nunca Não teve? tive. Só jogou no Cruzeiro, né? Só no Cruzeiro. E era fora do Rio. Era fora do Rio. Aqui no Rio, para jogar no próprio Flamengo mesmo. Pô, esse cara meteu muito gol. Pô. Ah. Vocês são assim, né? Pô, cara, eu Não, faço uma quando- pergunta quando séria, o tu Flamengo tá mencionou que ia me de contratar, zoação. deixa eu te falar, quando o Flamengo falou que ia me contratar, teve passeata e tudo para não acontecer. Esse cara não, meteu gol de letra na gente. Pô, Pô, tá vendo? Aí, caramba. cara, eu tô perguntando um negócio sério aqui. Eu tô falando sério. Pô, brincadeira, cara. Pô,
Você tá sempre zoando. Cara. Eu estou falando, vê aí que você não teve o gol de letra. Eu queria terminar esse programa, cara, mais do que especial, não só porque eu sou rubro-negro, mas pô, ouço histórias dos dois aqui, principalmente pelo meu pai. Meu pai gosta muito de vocês. Eu queria terminar assim, depois que você parou de jogar, isso serve pra você também, tá, Jairzinho? Não, tudo bem. Depois que vocês pararam de jogar assim, vocês... Porque dizem que jogador morre 2 vezes, né? Morre quando termina de jogar e morre normalmente, né? Vocês sentem falta, assim, de jogar bola, do estádio cheio, da Eu galera sinto pedindo? muita falta, não sei, eu sinto muita falta, muito lindo. Tu tem ideia de jogar no Maracanã com 210 mil pessoas? Não, eu já joguei no Maracanã, mas não... Peraí, eu estou perguntando se você só me responde. Esses 210 mil pessoas, a pessoa e a torcida, a maioria da torcida gritando o teu nome, tu tem ideia? Não? Não tenho ideia. Nenhuma ideia. Tem? Não tenho ideia. Isso eu Você tô vê, perguntando. Você vê, ele tava, Quando você for ele jogar estava com 1.000, acostumado a jogar com 200 mil pessoas, né? Eu com 150, 165, né? Claro que a gente sente, mas é aquele negócio, você tem que se preparar também. Sem Você sabe, dúvida, você tô sabe de que um acordo. dia tem que parar. Essa que é a realidade. Entendeu? E não é para toda a vida. É começo, meio e fim. Né? Então você tem que ter a consciência disso e se preparar para quando parar. Agora, só que eu parei, né? Parei e continuo do mesmo jeito. Jogo bola com meus amigos, eu também. chego no Maracanã, pô, é autógrafo, é foto. Para mim é como se eu estivesse jogando. Verdade. Entendeu? É como se eu estivesse jogando. E aí, me dá um gancho para eu falar uma coisa que eu tava até esquecendo. Aí vocês vão no Maracanã, vão assistir jogo hoje. Cara, é impressão minha ou tá faltando centroavante, cara? Pra mim tá faltando centroavante, cara. Hoje em dia você não tem, centroavante... Pra tu ver, o cara joga até 35... O Tiquinho Soares, por exemplo. Vamos citar o Tiquinho Soares. Cara, o Tiquinho Soares é um bom jogador, eu acho. Tá numa boa fase. Também acho. Mas ele demorou... Ele começou a jogar com, sei lá, com 16, 17 anos. Cara, ele tem 32... Fora do país. Ele tem 32 anos, cara. Ele começou a aparecer fora, Sim, né? sim. Então é claro que é normal que ele vai ter um pouco de dificuldade, vai voltar saiu até, cedo, né? até se Ele tem adaptar. 32 Mas ele anos, cara. saiu cedo. Ele tem 32 Com anos. quantos anos ele saiu? Ele saiu cedo, pô. Quantos anos? Mas você quem não é está que conhecia falando. o Tiquinho, Você tem a Jairzinho? obrigação de falar com quantos anos ele saiu. Não conheço o Tiquinho. Mas Pô. tem, Mas você é da comunicação. Eu perguntei o Tiquinho. mas tem muito jogador brasileiro lá fora do país, cara. Pô. Entendeu? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Eu acho que há uma falta de centroavante, há uma falta de camisa 9. Bem colocado. E aí, por conta disso, jogadores que talvez há 20 anos não se destacasse, têm se destacado. Por exemplo, o Jairzinho, o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares tem 32 anos, pô. Cara, se ele tivesse um destaque muito grande lá fora, saberíamos. Mas vamos colocar aí, 80% das pessoas, até do botafoguense, não conheciam o Tiquinho Soares. Não, isso é tudo Aí bem. você Entendeu? tá certo. Aí você É o que eu tô querendo dizer o seguinte, tá faltando camisa 9 a Tá. ponto de que, Para mim tá. você começa a forçar a barra. Não forçar a barra, isso não é uma coisa do Tiquinho, que eu acho ele um bom jogador. Mas, por exemplo, você tem destaque de caras aí, de jogadores aí, que você coloca na seleção brasileira, que, há 10 anos o cara não jogava, cara, centroavante, só porque o cara é centroavante alto, Esse é faz o gol de momento, cabeça. Esse é o momento que você tem que entender. Você esqueceu que você já teve 5 anos, 6 anos? Você acredita que esse é o momento? Esse é o momento, claro que é o momento. Só vai vir uma outra geração aí. Mas é normal, pô, é geração para geração. Eu só acho o seguinte, que os centroavantes não podem esquecer de colocar na mente que eles têm que treinar fundamento. Tem que treinar fundamento específico. Esse fundamento é fundamental. Sem dúvida. Pergunta para o Jair se ele treinava chute a gol, se ele treinava Sempre. cabeceio.
Eu ficava treinando. Você nos treinava, fundamentos. Jairzinho? Pô, treinar foi o que eu mais fiz na minha vida. Eu ficava treinando mais 1 hora e meia. Por que que o Zico chegava lá, quando ia bater a falta, chegava lá, tum, no ângulo? Por quê? Verdade. Porque treinava. Treinamento. fundamento. Treinamento. Não adianta muito achar que porque é importante. centroavante que vai chegar e vai fazer o que ele quer. Não faz, cara. Em qualquer profissão, se você passar 1 ano, 2 anos sem estar ali na frente de um computador ou estar atrás de um balcão trabalhando, quando você voltar, você vai sentir dificuldade. Sem dúvida. E outro ponto. Eu vou jogar contra você, central ou quarto zagueiro. Eu pedi um colega para me marcar de acordo com a sua forma de marcar. O zagueiro, né? Todos eles. Me marca assim, o Brito marca assim. O Altair me marca assim, me marca assim. Eu mesmo direcionava a forma da marcação que eu sabia que ia receber no jogo. Por que eu fazia a diferença? Por causa disso. Eu já sabia como você se comportava. Se você me atacava de primeiro ou não. Qual é o teu lado fraco, se é o direito ou o esquerdo. Tem que pagar, não está no contrato. Isso que o Jair está falando é fundamental. Pô. Eu realmente treinava muito fundamento Isso é maneiro. nos treinamentos, no 2 toques, no coletivo. Tá certo. Fundamento de finalização, de domínio de bola. Entendeu? Se você, dentro da área, se você domina uma bola, se você demorar 1 segundo, o zagueiro já chega rasgando. Você tem que ser rápido, você tem que ter o tempo certo. Tem que saber o que vai fazer. Galera, eu infelizmente vou ter que terminar esse programa mais do que especial aqui. Nunes, eu queria muito te agradecer a presença. Pô, o tratamento Antes que você... de você terminar, deixa eu fazer uma pergunta pro Jair. Jair, Pô. você acha que o nosso futebol já precisa de treinador de atacante? Muito. Precisa e muito. Porque na Europa já existe Sempre isso. teve. Por que então Sempre teve que o ter, nosso não futebol não tem treinador de atacante? Tu sabe quantos treinadores de ponta estão no futebol brasileiro? Quem é o treinador do Flamengo? Quem é o treinador do Flamengo? Estou te perguntando. Quem é o treinador do Flamengo? Ele é brasileiro? Não. Por que caiu tanto assim os nossos treinadores? Se eu tivesse a resposta, eu ficava rico. Dá o apito. É isso. Galera, muito obrigado. Jair, aí, até me confundi, tá vendo? Mim, viu? Nunes, obrigado. Nós tocamos em coisas muito importantes aqui. Não, sim, pô, obrigado. Você enriqueceu o nosso programa. Muito Enriqueceu obrigado mesmo. por ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo, desde o início, desde do primeiro momento, da primeira O aproximação. programa tá tão gostoso que eu tava me relaxando aqui. O cara já falou, ó, a postura. Brigadaço, Nunes. Muito obrigado. Jairzinho, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço a você por liderar. Parabéns. Pô, hoje você me massacrou. É que eu torço pro Brasil, senão eu ia indicar você para a seleção brasileira. Que isso? Mas eu sou estrangeiro. Vai ter que Ih, ser olha a estrangeiro. polêmica. Galera, ó, muito obrigado. Até sexta que vem, às 9 da manhã. Para você que ainda abraço. não assistiu, assista, curta, compartilha, ative o sininho. Muito obrigado aí. Mais um No Olho do Furacão. Agradeço aí a audiência de vocês. Muito obrigado. Até sexta que vem. Beijo.